Lucas capítulo 19, então, é o texto que nós queremos meditar na palavra do Senhor Deus, versículo 41 até o versículo 44, leitura responsiva para a nossa meditação. Diz assim o texto sagrado: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Interessante que a Bíblia nos fala de um Deus que visita este mundo, um Deus que visita a sua criação, um Deus que visita mesmo depois do pecado, né? Desde de Gênesis, Deus visitava o jardim. Agora, vários momentos a Bíblia fala de Deus visitando vidas, nações e a última visita, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas também a Bíblia fala que esse Deus é um Deus que chora. Já imaginou Deus chorando? É claro que nós já imaginamos Deus chorando, só que a nossa imaginação é falha, fraca e até heresia. Porque Deus não tem olhos como nós temos, não tem canais lacrimais como nós temos, né? E nem tem emoções como nós temos, para chorar como nós choramos. O Deus Todo-Poderoso, o Espírito. Mas a Bíblia diz que Deus chora. E aí então você olha para Jesus Cristo e você vê o Deus feito gente chorando. Como nós choramos, porque ele tinha olhos, canais lacrimais, e o coração dele, como um coração humano, perfeito é claro, mas humano, é um coração que se compadecia dos terrores, dos horrores e das dores da humanidade. E foi por isso que ele veio, exatamente para nos dar a salvação dos terrores, das dores e dos horrores da humanidade, através da cruz. Olhando para esse texto, nós vemos que ele tem ali um contexto. E você vai lembrar do contexto. Qual é o contexto desse texto? Jesus Cristo está indo para a cruz. Uma semana antes da cruz, Jesus Cristo está entrando em Jerusalém. E essa entrada é uma entrada triunfal, vitoriosa. É uma entrada que quem olhasse e não cresce nele, ou não concordasse com ele, fala: opa, esse homem veio para agora sentar no trono. Tamanha era o alvoroço, a gritaria, o louvor, a adoração, a exaltação de Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor, gritava a multidão com folhas de palmas e roupas pelo caminho até a entrada de Jerusalém. Só que quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, com todo aquele alvoroço, ele não está rindo, ele não está, parece que compartilhando toda aquela euforia e alegria. Diz o texto que ele chora. No Novo Testamento, nós vemos que Jesus chorou por 3 vezes. E você vai lembrar comigo. A primeira vez que Jesus Cristo chorou está em João capítulo 11, verso 35, quando ele chega ao túmulo de Lázaro. E ele chora. Mas ele não chora por Lázaro. Ele ressuscitar Lázaro? Muito pelo contrário, ele até atrasou a sua ida enquanto Lázaro estava doente, para que Lázaro morresse e a glória de Deus se manifestasse na ressurreição dele. Mas, olhando com atenção, eu acredito que Jesus chora por ver aquela dor, aqueles corações. Coração de Marta e Maria, coração dos amigos ali, tristes e chorosos pela perda de um ente querido. E como o nosso coração, como os nossos olhos se enchem de água, quando nós vemos o luto de alguém, o coração de Jesus também ficou sensibilizado. Ele viu a dor que a morte causa a uma família, aos amigos. Ele, quem sabe, naquele momento ele refletiu sobre o salário do pecado.
E o salário do pecado é esse que vem com a morte e mais com alguns centavos a mais de sofrimento. Jesus parece que geme no espírito e chora, porque infelizmente o ser humano vive debaixo desse pagamento. Todos vivem do salário do pecado. Assim Jesus chorou em simpatia, em compaixão, melhor dizendo, ao sofrimento alheio, e ele mesmo, praticando o seu ensino, ele vivencia essa compaixão. Tanto que nós lembramos o ensino de Cristo, que Paulo reproduziu muito bem em Romanos 12, 15, né? Alegrai com os que se alegram, mas chorai com os que choram. A segunda ocasião em que Jesus Cristo chorou está relatada em Hebreus, capítulo 5, verso 7, dizendo assim: E Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Esse texto de Hebreus se refere claramente ao momento do Getsêmani, aquele momento de agonia, de verter sangue pelos poros da pele, onde está escrito que Jesus suou sangue. Mas ali houve também um momento de clamor, de orações e de lágrimas. Jesus chorou no Getsêmani. Jesus ali demonstrou o grande peso que ele sentia. Pelo quê? Pelo abandono? Não. Mas pela culpa dos pecados da humanidade que cairiam sobre ele na cruz. As lágrimas daquele que nos substitui nas maldições, nos pecados e na morte, para que nós sejamos salvos. E esse texto que nós lemos, Jesus chorou sobre a amada e penitente Jerusalém, cidade que era para ser cidade do grande servo de Deus, que em nome de Deus governava o povo de Deus e glorificava o nome de Deus espalhando a sua palavra. Mas Jerusalém não recebeu a palavra de Deus. Fugiu da palavra de Deus, rejeitou a palavra de Deus. E Jesus Cristo chora sobre Jerusalém porque ela está trazendo para ela destruição. O Senhor visita a cidade para dar salvação, mas a cidade rejeita e sobre ela cai a destruição. A expressão de Lucas, capítulo 19, verso 41, falando do chorar de Jesus, esse chorar, embora está aí que Jesus chorou, ponto, mas a palavra usada no original, ela fala daquele choro seguida de soluços e gemidos. Já chorou assim? Não é só olhar e sair lágrimas dos seus olhos. Aquele choro que vem com soluço, porque não dá para falar nada, e com gemidos, porque é triste demais, é dolorido demais a situação, ou que está vendo, ou que sabe o que vai acontecer. E é isso que Jesus Cristo está fazendo sobre Jerusalém. Ele está chorando com soluços e gemidos. Ele está sofrendo por Jerusalém, a angústia que Jerusalém iria passar, porque ela rejeitou o dia da sua visitação. Pensa comigo. Para todos os lados que Cristo está olhando nesse momento da entrada em Jerusalém, ele só encontra motivos para chorar. Será que o mesmo não acontece quando ele olha para este mundo, para muitas vidas e até para muitas igrejas? Jesus Cristo só encontra motivos para chorar? Acompanhe comigo então. Por exemplo, quando Jesus Cristo olhou para trás, o caminho que ele fez, o que ele está vendo? Jesus Cristo está vendo uma nação que devia estar preparada para a vinda dele. A nação de Israel. Um povo a quem foi dado profecias, ensinamentos e direções a respeito da vinda do Salvador Jesus, o Messias, o Cristo. E quando ele olha para essa nação, o que ele vê? Ele vê uma nação totalmente enganada a seu respeito. Porque ali atrás, um pouquinho antes, quando a multidão está clamando, bendito que vem em nome do Senhor, e aclama como que querendo fazê-lo rei, eles estão aclamando, não entendendo o motivo de Jesus querer ir para a cruz. Mas eles estão gritando a libertação
não do pior problema da humanidade, que é o pecado, mas estão clamando a libertação de Roma. Eles querem não mais ser escravos de Roma, não pagar impostos para Roma. Eles não querem seguir as leis de Roma, mas eles querem seguir as leis que agradam a eles. Eles estão gritando por libertação dos seus problemas cotidianos, corriqueiros, que fazem parte dessa vida passageira, das suas doenças, das suas dificuldades de relacionamentos. Eles estão gritando por libertação da fome. Esse Jesus que curou os doentes, também é o Jesus que deu pão e peixe para alimentar a multidão. Então, ele soluciona os nossos problemas de agora. Vamos aclamar esse Jesus? E se nós morrermos, ele nos ressuscita e voltamos à nossa vida novamente. Mas Jesus Cristo não veio para que nós voltemos à nossa vida novamente. Jesus Cristo está vendo uma nação que desperdiçou as oportunidades que Deus estava dando a ela. E essa nação está desperdiçando essa oportunidade, sabe por quê? Porque ela ignora o tempo da visitação do Senhor. A finalidade da visitação do Senhor na terra não era apenas para abençoar e realizar milagres, para agradar ou para dar alívio às coisas passageiras deste mundo. Não. Por isso Jesus chora. Jesus então entra naquela cidade não como eles queriam, como um rei montado num cavalo com o seu exército, que agora vai colocar Roma para fora, vai dar comida para todo mundo, vai curar todas as doenças e vai resolver o problema de todo mundo. É isso que eles queriam. E é isso que muita gente quer hoje. Mas se esquece que Jesus não veio para isso. Por isso ele entra na cidade montado em um jumentinho. E entrado naquele jumentinho de maneira humilde, ele está apontando novamente para as Sagradas Escrituras. Eis o teu rei que vem montado em jumento. Neste momento, ele não está caminhando para um trono, para a vitória, para que todos tenham seus desejos realizados. Ele está caminhando para a cruz, para uma morte horrível. Se as bênçãos, se os milagres e a visitação de Deus em nossas vidas não nos leva a um melhor entendimento e aceitação da pessoa de Cristo, nada mais adiantará sobre nossas vidas. Nem bênçãos, nem milagres. Nem cura dessa pandemia, nem resolução de outros problemas passageiros, corriqueiros. Jesus chorou porque eles não entendiam a razão dele estar ali. Jesus chorou por mais outro motivo que nós podemos imaginar aqui. Ele chorou quando ele olha para dentro do coração daquela multidão. Quando ele olha para o coração daquela multidão e das pessoas daquela cidade, o que ele vê? Ele vê ignorância. Ele vê cegueira espiritual. Falei daquela jovem que diz que é uma ignorância nossa seguir o livro antigo, sendo que se ela é universitária, ela está dizendo que ela é ignorante, porque na universidade nós somos convidados a estudar livros antigos, conceitos antigos, que renovados por várias situações, mas são antigos. Ignorância, cegueira espiritual no coração de um povo que não devia ser cego e nem ignorante a respeito de Deus e da vontade de Deus sobre as suas vidas. Eles deveriam ter reconhecido o Messias, o Cristo em Jesus Cristo, porque Deus já havia dado a sua palavra para eles, já havia deixado bem claro que Ele enviaria o Messias. E os profetas por várias vezes anunciaram a vinda do Messias, que consertaria o caminho errado que a humanidade trilha em pecado. E aí eu penso, quantas pessoas hoje estão participando até de cerimônias religiosas, como aquele povo participava lá no templo? Quantas pessoas hoje estão indo à igreja? Não muitas, mas estão vendo pela internet, pela televisão, programas religiosos, né?
Quantas pessoas hoje não estão aclamando Jesus sem, porém, compreendê-lo na verdade? Compreendê-lo de verdade, sem compreender quem ele é, por que ele realmente veio, o que ele quer realizar em nossas vidas em primeiro lugar, ainda nesta vida. Por isso Jesus chora. Por isso Jesus chora. Porque tem gente que ouve, diz crer, mas não está compreendendo o que Jesus quer produzir na vida dessa pessoa em primeiro lugar. Então Jesus chora por tamanha falta de conhecimento, tamanha falta de compromisso com Ele até. Lucas capítulo 10, verso 42, diz assim, Jesus dizia a todos, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à tua paz, falando de Jerusalém. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Jesus chora, olha para Jerusalém e diz, sabe o que vai te dar paz? É a cruz. Mas Jerusalém parece que não queria essa paz. Jesus tem mais um outro motivo final para chorar, que nós podemos meditar nessa manhã. Jesus chorou quando ele olhou ao seu redor. O que ele vê ali perto de si mesmo? O que ele vê ao seu redor? O que ele vê ali forte na cidade de Jerusalém? Você lembra que tem de forte, de destacado em Jerusalém? O templo. O lugar onde as pessoas buscam a Deus, adoram a Deus, exercem a sua religião, o seu culto. Mas a forma de culto deles, pelo jeito que eles faziam diante de Deus, já estava caduca. O templo havia se transformado em um covil de salteadores, o que no momento ali revoltou o coração de Jesus, que fez ali como que um chicote e derrubou as mesas dos cambistas com o seu dinheiro, porque estava havendo corrupção dentro da própria religião. Os líderes religiosos, em vez de verem Cristo, receberem a Cristo, por inveja, queriam matar o Cristo. Inveja do seu poder, do seu ensino, inveja dele assumir a autoridade e eles se deverem submeter. Eles não queriam ser submissos ao Messias. Não queriam perder o seu cargo, o seu status. Eles queriam acabar com o ensino de Jesus, acabar com as ações de Jesus e acabar com a própria vida de Jesus. Isso eles queriam. Então, quando Jesus Cristo olha para aquele povo, para aquela religiosidade, para aquela cidade ao seu redor, ele vê não a verdadeira adoração. Ele não vê um verdadeiro louvor. Ele não vê uma verdadeira entrega, um verdadeiro compromisso com Deus, Pai Todo-Poderoso. Um compromisso que vem pelo conhecimento do Messias, de Jesus. O que nós vemos hoje? Quando olhamos ao nosso redor, tantas pessoas clamando, buscando a Deus, falando de espiritualidade, falando de religiosidade. O que nós vemos hoje em dia? Será que fazemos parte desta multidão que rodeia Jesus sem adorá-lo de verdade, em espírito e em verdade? Porque muitas vezes pegamos, ou a nós, ou a pessoas, cantando um cântico de adoração a Deus, mas não em espírito e em verdade. Porque é bonitinho, porque é gostoso de cantar. Assim como é gostoso cantar uma moda sertaneja, assim como é gostoso cantar uma música romântica, secular, é gostoso cantar aquele hino, gostoso cantar aquele cântico. É gostoso ouvir aquela oração, mas é gostoso. Isso não é adorar em espírito e verdade. Porque o gostoso tem que ser para Deus. Ele que tem que se agradar dos nossos louvores, das nossas orações, do nosso culto, da nossa religião. O que encontramos? Jesus encontrou motivos para chorar. E pensa comigo. Ele encontrou motivos para chorar até quando ele olhou para a frente, o que estava à frente de si. Jesus chorou ao perceber o terrível julgamento divino que estava para sobrevir sobre aquela cidade de Jerusalém. Sobre o templo que Deus permitiu que se construísse para glorificá-lo, para exaltá-lo e para apontar o sacrifício supremo que é o Messias. Aquele local que devia ser santo ao Senhor
seria totalmente destruído e jogado ao chão. E por séculos e séculos, até hoje, não se levantaria outro no lugar. No ano 70, Jerusalém foi saqueada, cercada, saqueada, destruída, queimada. O povo foi massacrado. Foram dias horríveis sobre Jerusalém. Quem não morria foi vendida como escrava. E os judeus foram espalhados pelo mundo. Só conseguiram se reunir agora, no século passado, 1967, alguma coisa assim. E aí voltaram para a terra. Mas mesmo assim estão em guerra lá. Foi isso que Jesus Cristo viu. O terror do juízo de Deus. Porque o povo, quando foi visitado, tudo isso aconteceu porque o povo não reconheceu o tempo da visitação de Deus nas suas vidas. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel para salvá-las, para fazer delas, sim, glória de Deus para o mundo, testemunho vivo. João capítulo 1, verso 11, ele veio para os seus, e os seus não receberam. É isso que Jesus Cristo está vendo ali. Lucas 19, 14, nós não queremos este homem reinando sobre nós. É a declaração da nação. Ele não. Pode ser qualquer outro, ele não. Estavam rejeitando o rei que Deus mandou para reinar sobre o povo dele. Mateus 27, 25. O povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Uma rejeição clara de Jesus. E hoje? É tão diferente assim? Embora muitos professem crer em Jesus, ou louvar Jesus, adorar Jesus, vão em um lugar consagrado como este, né, para ouvir de Jesus. Porque ainda nós vemos, como naquela multidão, pessoas que querem receber bênçãos, mas não querem receber quem abençoa, a fonte da bênção. Querem as bênçãos. Ó Jesus, me cura para eu voltar à minha vida de antes. Ó Jesus, me ajuda a consertar esse momento aqui, para que eu volte a ser como eu era antes. Mas Jesus não veio para que nós continuemos a ser quem somos. Ele veio para transformar nossas vidas, nos fazer novas criaturas, nos limpar dos nossos pecados, nos dar uma direção que deve lutar contra o pecado e não colaborar com o pecado. Seja qual pecado for. Tem gente hoje que é religiosa, muito religiosa, mas não permite Jesus reinar no seu coração. Não permite Jesus guiar, orientar a sua vida. Não tem permitido. Outras coisas, sim, têm reinado o coração de muitos hoje em dia. Lucas capítulo 6, verso 46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Jesus, como rei em nossos corações, é Ele falar e nós obedecermos. E se nós desobedecemos, pedimos perdão e nos esforçamos para obedecer. Tem gente que parece brincar com Jesus ainda hoje. Desde aquele tempo até hoje. Brinca com o jeito de falar, com o jeito de pensar, com o jeito de agir. Demonstram não levar a sério a razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo. A razão pela qual Jesus foi para a cruz. Foi morrer na cruz do Calvário. Por isso Jesus chorou. Porque ainda tem gente que não entende, que não aceita, que não quer. Jesus chorou por aquela multidão que não entendia, que não compreendia, que não aproveitou o dia da visitação do Senhor. A palavra de Deus diz: hoje é o dia da salvação. Não é ontem, nem amanhã. É hoje o dia da nossa salvação. É hoje que nós nos agarramos a Cristo ou não. É hoje que nós nos dedicamos a Ele ou não, nos consagramos a Ele ou não, obedecemos a Ele ou não. É hoje. Por isso hoje, Jesus continua nos visitando. E com essa visitação fica a pergunta: como nós temos recebido a visitação do Senhor Jesus? Eu falei desse peneirar no mundo inteiro através dessa pandemia. Não visitar amoroso de Deus convidando: olha, não se angustiem, não se perturbem, venham a mim.
as pessoas têm ouvido essa doce, mansa voz do Senhor as chamando. Nós temos ouvido, porque até esse tempo ainda é tempo de visitação do Senhor. Como essa visitação tem sido recebida por nós? Porque temos que dar uma resposta à visitação do Senhor. Quando Deus nos visita, as nossas vidas têm que ser transformadas. As nossas vidas têm que ser reorientadas se estão erradas. Como lemos em Isaías, o perverso tem que mudar o seu caminho mau. Temos que corrigir as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Porque não adianta nada ser visitado por Deus e nada acontecer, não no âmbito físico, mas a começar do âmbito espiritual, das nossas vidas serem transformadas, para que se alguma coisa acontecer ainda nesta vida, que vivamos uma nova vida em Cristo Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que está no céu, onde intercede por nós, e de onde há de vir por nós, para nos buscar. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos ajude na compreensão e no ouvir e no entender a visitação do Senhor Deus, todos os dias sobre nossas vidas, e que nós nos apeguemos a Ele sempre. E não deixemos passar em branco o dia da visitação. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor Deus. Vamos pedir a Ele que abençoe sim o nosso domingo, nossa semana. E como orou o presbítero Olivar, que aqueles que vão fazer exames, aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão em luta, sejam abençoados, visitados por Deus. Para que, abençoados no âmbito passageiro, tenham a benção maior, que é a benção permanente de Cristo Jesus em suas vidas e corações, de hoje para a vida eterna. Oremos. Pai Santo, obrigado por Tua palavra e nos ajude a caminhar ao Senhor contigo, conhecendo a Jesus Cristo, nos entregando mais e mais a Ele e obedecendo a Ele em cada passo que damos nessa vida. E quer sejam em momentos agradáveis e bons, ou nos momentos difíceis pelos quais muitos de nós estamos passando, que passemos com Jesus, auxiliados por Jesus, se curados com Jesus, se ainda doentes com Jesus, se angustiados, mas que seja aos pés de Jesus, que nos alivia e nos fortalece. Se tirados de nós a angústia totalmente, continuamos aos pés de Jesus, porque não existe lugar melhor que estar com Jesus, o nosso Salvador, caminhando para a vida eterna, porque entendemos a Tua visitação e entendemos o Teu plano principal, salvação eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor, continua nos dando um bom domingo, abençoa a nossa semana, ó Deus, que hora começa, e que debaixo das Tuas mãos e Tuas bênçãos, caminhemos firmes, olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, nesse dia e sempre. Amém. Deus te abençoe então, bom domingo, boa semana, e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Amém.